Agora a gente vai conversar com um excelente cardiologista, porque hoje é Dia Nacional de Combate e Prevenção à Hipertensão Arterial. O alerta é importante para todos nós, afinal, no Brasil, há cerca de 12 milhões de pacientes hipertensos. Nem sempre o diagnóstico e tratamento são adequados. Então, nossa especialista de saúde hoje vai nos ajudar. E é ele, o cardiologista intervencionista Hélio Castelo, membro titular da Sociedade Brasileira de Cardiologia, membro fundador da Sociedade Latino-Americana de Cardiologia e Intervencionista. Seja muito bem-vindo. Doutor Hélio, como vai? Tudo bem, e você? Tudo bem? Bom. Bom, a pergunta que todo mundo sempre faz é assim: qual é o perigoso? Pressão alta ou pressão baixa? Sem dúvida nenhuma é pressão alta. Pressão baixa a gente nem considera necessariamente uma doença, e sim uma característica das pessoas. E ela, como a gente diz para os pacientes, pressão baixa não mata ninguém. A não ser quando a pressão abaixa por outro motivo, uma infecção, alguma coisa do tipo. Mas a pessoa que tem pressão baixa na sua rotina, ela diminui o risco até das doenças cardiovasculares. A pressão alta não, ela faz um desgaste de vasos do coração e ela é um dos principais fatores de risco para as doenças cardiovasculares mais graves. O que é considerado uma pressão alta? Segundo a Organização Mundial de Saúde, hoje, é uma pressão em repouso eu digo, você sentadinho, quietinho, em casa, sem muito estresse, você tem que ficar pelo menos uns 5, 10 minutinhos em repouso, medir sua pressão e ela, nessas condições, ela tem que estar maior que 13/9. Então, seria 130 milímetros de mercúrio de máxima e 85, vamos dizer assim, de mínima. Então, acima de 13/8,5, 13/9 é considerado hipertensão. A gente tem que lembrar que ela varia de pessoa para pessoa e varia com idade, né? Então, as pessoas mais jovens, elas têm uma tendência à pressão mais baixa. Criança, por exemplo, com 13/8, 13/9 já é hipertenso. A mulher grávida, na gravidez, a gente não espera uma pressão de 13/8, 8,5. A pressão tende a ser mais baixa. Então, ou seja, para adultos e que não seja uma mulher grávida, etc., a pressão tem que estar abaixo de 13/9. Se a pressão estiver acima de 13/9, qual é a medida que o paciente tem que tomar? Então, a primeira coisa é ele ter certeza que ele é um hipertenso mesmo. Então, é importante que ele vá procurar um médico, pode ser um clínico, ou um cardiologista, ou um nefrologista, quer dizer, algum médico que esteja habituado a tratar a hipertensão. E aí, a partir daí, ele vai fazer uma série de medidas. Quando alguém vem no meu consultório, por exemplo, geralmente eu meço a pressão 2, 3 vezes, em várias posições, deitado, sentado, em pé, e a gente tenta ver se a pessoa tem pressão alta mesmo. Porque no início, essa pressão ela oscila. A nossa pressão já oscila normalmente. Você passa um nervoso, ela sobe, você sobe uma escada, ela sobe um pouquinho, você está um dia mais agitado, ela está mais alta, você está mais calmo, ela está mais baixa. Então essa oscilação é normal durante o dia. Agora, se ela estiver oscilando com pressão acima daqueles níveis que a gente fala, essa pressão deve ser alta. Aí nós, médicos, confirmamos ou com exame clínico, quando ela está bem alta e é muito fácil, ou através de alguns exames laboratoriais. Existe exame que mede a pressão durante 24 horas, por exemplo. Confirmou que essa pressão é alta, aí começa o tratamento. E aí o tratamento tem várias coisas. A primeira coisa é mudança de estilo de vida. Tá? Então a pessoa, se ela tem obesidade, a gente vai tentar fazer ela perder peso. A gente vai auxiliar ela em que tipo de alimentação ela tem que ter, diminuir o abuso de sal e de comidas mais condimentadas, comidas mais enlatadas, essas coisas que são todas mantidas com sal. A pessoa depois a gente vai fazer uma série de exames, ver se ela pode, se ela puder, a gente vai estimular a atividade física, ou seja, um pouco de remédio, às vezes até um pouco mais de remédio, vai depender do grau de pressão, mas muito, muito mesmo de mudança de estilo de vida.
Ok, então eu acho que também já respondeu um pouquinho quais são as causas da hipertensão. Provavelmente estilo de vida, obesidade, mas eu quero saber se tem alguma característica genética. Tem. Essa tua pergunta é fundamental, quer dizer, mais de 80% das pessoas que têm pressão alta, a causa é genética hereditária, ou seja, ela tem história na família de hipertenso, e quanto mais jovem as pessoas ficaram ou fizeram diagnóstico de hipertensão na família, mais hipertensos vão ter. Então, por exemplo, vamos dizer que na minha família as pessoas começam a diagnosticar hipertensão com 30 anos de idade, com 40, 45, quer dizer, numa fase muito precoce. Eu tenho maior risco de ter pressão alta e pressão alta mais importante. Quando as pessoas na minha família começam a ter pressão alta já mais idosos, com 70, com 80 e tal, a minha chance de ter pressão alta mais severa é um pouco menor, porque pode ser só da idade. Então, a primeira hereditariedade é muito forte. Depois, o próprio fator idade, quer dizer, a gente sabe que mais de 50% das pessoas acima de 60 anos têm pressão alta, ou pelo menos pressão limítrofe. Então, o fator idade ele deixa os vasos mais duros e pode ter também. Outras coisas podem levar à hipertensão. Então, o excesso de peso só por si só pode causar pressão alta. A pessoa que tem uma alimentação muito irregular pode estimular. A pessoa que tem alguns problemas endócrinos, por exemplo, de alguns tipos de hormônio que pode levar à hipertensão, problemas renais. Então, todas essas outras causas entram nos 20%. 75%, 80% é de cunho hereditário. Ok. Eu vou te perguntar sobre sintomas, se dá para perceber que a pressão subiu ou não, mas me responde daqui a 2 minutinhos, tá bom? Tá bom. Doutor Hélio Castelo, vocês perceberam o percentual de pessoas que vão ficando com a pressão mais alta a partir da idade? Gente, é fato, a ciência já descobriu que a gente vai envelhecendo e algumas coisas vão acontecendo no nosso corpo. Pressão sobe, né? Doutor Hélio Castelo. Ih, caiu? Caiu mesmo? Oh, que peninha, gente. Fico chateada com isso. Bom, mas acontece, né? Graças a Deus pela tecnologia. A gente não pode nem reclamar, porque no momento desse de pandemia, se não fosse a tecnologia, a situação seria mais complicada. Já voltou? Voltou. Doutor Hélio, que bom, resolveu rapidinho. Pressão alta dá algum sintoma? Pode dar sim. Em relação a sintomas, os sintomas mais comuns são dor de cabeça, tontura, mal-estar. A pessoa pode ter também alteração visual. O mais comum é ter, por exemplo, como se fossem pontinhos pretos voando, ou a gente chama de diplopia, quando vê dobrado. Pode ter cansaço, pode ter dor no peito, quer dizer, todos esses sintomas. Outro sintoma que é muito comum, às vezes incha um pouquinho a perna no final do dia, ou mesmo sem ficar sentado, não aquele inchaço de quem ficou sentado o dia todo, mas a pessoa tem uma vida normal e incha a perna. Ou uma coisa que a gente percebe muito, a pessoa começa a levantar toda noite para ir 1, 2 vezes fazer xixi. Então, essa coisa de urinar um pouco mais à noite, coisa que não era habitual, às vezes é comecinho da pressão alta. Tá, ok. Em que situação a gente precisa realmente ficar preocupado e correr para um hospital? Eu acho que, na verdade, se a gente faz o diagnóstico precoce, como eu te falei, então, ou seja, se a pessoa ela tem o hábito de ir no médico, porque a gente para de ir no médico fazer avaliação de rotina, a gente só vai quando está doente. Então, se vai de rotina e fala para o médico medir pressão, sempre que você for ao médico, qualquer médico, medir pressão faz parte do exame clínico. Ele mediu pressão, está alta, qualquer momento, você vai no pronto-socorro, mede a pressão, está alta, começa já o tratamento, porque com isso você vai muito menos ao hospital. Fora isso, vamos dizer que você está muito bem, obrigado. Começou a ter muita dor no peito, começou a ter cansaço, falta de ar, ou dor de cabeça muito importante, que altera a visão, perda de consciência, esses sintomas são mais graves. Vai procurar o hospital, sempre.
Ok. Quem tem pressão alta precisa tomar remédio para controle da pressão diariamente, até o fim da vida? Geralmente sim, 90% das pessoas que têm pressão alta tomam algum tipo de remédio. E o remédio é tomado todos os dias. O erro que as pessoas mais cometem, elas começam a tomar remédio, a pressão normaliza, baixa, e aí ela pega e para de tomar e fala, não, eu só tomo quando sobe. E isso é uma coisa que engana. Por quê? Porque essa pressão começa a subir devagar, ela no começo ela não dá sintomas, e às vezes o primeiro sintoma pode ser uma coisa mais grave, que pode ser ou um infarto, ou um AVC, uma perda de consciência, alguma coisa mais grave. Então, o remédio é tomado todos os dias, e a pressão só está normal porque está tomando remédio. Tá joia. Muito obrigada, doutor. Foi muito bom conversar contigo, levar mais esse alerta aí a todos os nossos telespectadores. Algum recado final? Não, um abraço, obrigado por estar com vocês. Se alguém tiver alguma dúvida, se quiser mandar para mim no Instagram, Hélio Castelo, Castelo com 2 L's, eu respondo. Tá joia, obrigada. Anotaram o Instagram do doutor Hélio? Hélio Castelo, com 2 L's, tá? No Insta, Hélio Castelo. Ou então, Rede Grupo Angiocárdio. Esse médico é maravilhoso, excelente cardiologista. Eu fico feliz de poder conversar com ele aqui no nosso Vida Melhor.